O volume As Estações é constituído por 3 livros e é um volume quase exemplar, paradigmático do que é verdadeiramente a poética ou a linguagem poética ou o livro poético. Nele nota-se perfeitamente, é quase exemplar. Eu vou ler 3 textos do primeiro livro, que se chama Evidência e Tradução, para mostrar, escritos no mesmo dia, para mostrar o que se trata quando se fala de livro poético, a existência de passagens de uns textos, que eu chamo purismas, para outros textos, havendo, por conseguinte, não a autonomia que geralmente existe entre os poemas nos livros normais de poesia, mas que existe realmente uma rede discursiva que os liga muitas vezes, ou não. Este primeiro livro, Evidência e Tradução, também tem outra coisa que acontece e que seria impossível nos livros normais de poesia, que tem pelo menos 2 acontecimentos. Nos livros passam-se 2 acontecimentos. Começa com um título, Evidência e Tradução, chega mais ou menos a metade e descobre o próprio poema ou o enredo deste livro, descobre que também se poderia chamar Companhia, e acaba finalmente com um terceiro título, que é o título A Energia. Estão a ver, quer dizer, estamos a falar de um livro que poderia ser como se estivesse a falar quase de um romance, dizer no capítulo tal acontece isto, no capítulo tal acontece aquilo, e o livro vai, não digo evoluindo, mas diria que uma Fernando Pessoa vai viajando, isto é, vai adquirindo novos tons, novas tonalidades, devido justamente à existência dessa filigrana, à existência de uma rede que liga tudo num só poema ou num só purismo. Quer dizer, o livro é um macrocosmo, os purismas são microcosmos. Ora, eu vou começar, ainda por cima, vou começar a ler o primeiro textozinho, e eles foram todos escritos os 3 foram escritos em 25 de 1 de 1996, porque este livro, ou As Estações, começa em janeiro e acaba em dezembro. Não está dividido em 4 partes, está dividido em 3 partes. Como eu disse, a primeira parte é a evidência e tradução, a segunda chama-se a desfundamentação e a terceira chama-se o problema, que se compreende perfeitamente quando sabemos que a poética está, como é que se diz, tem como uma das estéticas a estética do problema. Vou começar a ler. A leitura também mostra que estes textos não podem ser só ouvidos, têm que ser vistos para que se compreenda verdadeiramente aquilo que eles estão a falar ou aquilo que eles estão a comunicar ou a dizer. De qualquer maneira, vou tentar. Primeiro texto. Pela primeira vez na história do Ocidente, o Sol aparece e desaparece. O Sol é eclipsado momentaneamente pelas brancas nuvens que se interpõem entre a sua luz e a Terra. Porque não há um verbo para o sol? Se a chuva merece um chover,
mesmo se defectivo? Porque se terá sempre que dizer faz sol, está sol? Não age o sol? Não há ação favónia que o defina? Se chove, chuva, se a luz, luz, por que razão o sol não sol? O sol ilumina. O sol vive, pois, pela luz. Luzir será, pois, o verbo do sol? Que lucidez é do sol que possa ser dos homens e das mulheres que habitam neste planeta, a Terra? Que terra, senão a dos homens e das mulheres, se fez já mundo? E que mundo beneficia da presença dos seres humanos? São muitas as perguntas. Haverá alguma vez respostas? Mesmo se diz pela primeira vez na história do Ocidente o sol, sol, explicitando um verbo, não se revela qual será o seu infinito. Sabe-se que é defetivo, sente-se que não pode mesmo assim ser defetivo ou imperfeito. Tal é a luz que inunda o planeta. Estranho verbo, agora irrompido, que não tem infinito ou infinitivo. E isto também pela primeira vez na história do Ocidente. Que está, pois, a acontecer aqui? Possivelmente nada. Ou então, quem sabe, talvez a eclosão de uma outra língua. Será, pois, finito o que nunca até agora foi verbo? Há hipóteses, teorias. Não há, pois, nada. Haver advém de ser contemplado. Contempla-se o sol? Impossível. Cegueira seria o prémio invicto. O sol não admite teorias. Ilumina o planeta na sua errância, como ilumina quem escreve na errância das suas reflexões. Errar e escrever são a mesma coisa. Pelo sol, com o sol, a escrita e o pensamento são planetários. Daí a sua implícita revolução. 25 de 1 de 1996. No mesmo dia, escrevo um outro texto, o título O Alcance Vive Aqui, e, no entanto, neste texto que ainda vou ler, eu vou ter que falar de um outro texto anterior a estes, escrito no dia anterior, e esse texto chama-se O Ato de Escrever.
que aparece logo no primeiro verso ou na primeira linha deste purisma. O alcance vive aqui. Transcender, retomando o ato de escrever, não é passar-se do humano para o divino. Não há nenhum retorno dos deuses, mesmo se houve um crepúsculo dos deuses. Nunca haverá sobre homens, mesmo se já houve, para a fantasia das crianças do século, um super-homem. A vida não é aos quadradinhos nem uma banda desenhada. A vida não é. Ser tem sido como o Ocidente se espelha na reflexão que faz de si. Não é por acaso que o verbo ser e a metáfora, o transporte, fizeram do pensamento a metafísica. Não há saída. Só quando a vida escolher um outro verbo que não o ser, se poderá dizer que algo recomeça. Até agora, o algo, a qualquer coisa que aparentemente quer surgir ou aparecer, tem sido dor ou sofrimento. De milhares de homens e de mulheres ao longo das histórias do Ocidente. Transcender não significa, pois, passar-se para um outro lado sem lados do real ou da realidade. Significa fazer-se revolução, o movimento de emancipação dos homens em torno do amor. Compreender-se que chegou o momento de todos os homens serem finalmente homens, não a ideia de homem existindo ideal como qualquer coisa a alcançar. O alcance vive aqui, entre quem vive e escreve e lê e comunica. Significa, talvez, sentir-se a natureza dos homens como a possibilidade sempre mais ou menos frágil de um diálogo amante com uma natureza que não oprima, antes liberte as energias da pujança realizadora na relação estabelecida ou a estabelecer. Planeta é agora a casa. Não há outra. Sem deuses, agora como no futuro, não se está na iminência da solidão. Nunca houve deuses. Do homem houve e há um pensamento. Façamo-lo, pois, ainda mais humano, real. 25/1/1996. Como viram, eu tive que trazer um título de um texto anterior para poder continuar aquilo que tinha sido escrito ou dito nesse texto. Isto é, o alcance vivo aqui veio
perfazer ou veio adicionar qualquer coisa que estava já dita num texto anterior. Finalmente, ainda deste mesmo dia, vou ler o último texto. Foram escritos 3 textos. De uma bondade infinita. Diz-se amor, porque amor é o que une, é natureza, a que vive dentro dos homens e das mulheres, o desejo e a necessidade de um encontro, de uma fusão, de uma partilha, para que tudo, sem se saber, na maior das ignorâncias, continue. Continuar parece ser a lei, o tempo, a passagem. Dizer-se ultrapassagem é colocar-se barreiras onde elas não existem. O pensamento, porque dói, também pode ficar doente. Pergunta-se, aliás, se não será na e da natureza a doença, o estado anormal, anómalo. Sem se fazer a apologia de irracionalismos ou de racionalismos, a mesma coisa, atravessados e compungidos. Pensar que é uma atividade tão boa, de uma bondade infinita, terá que ser encarado de outra maneira. Não como uma língua. Não porque não seja, mas porque o é, terá que se transformar na forma mais humana e existencial que se possa alcançar para se saber o que do refletir existe no sentimento ou como tonalidade afetiva. Sem gramática, pelo menos como se a conhece. Agir é como terá que ser o pensamento. Não a emulação da lógica que se pensa a regra do bem pensar. Pensar está fora da esfera do bem ou do mal. Para se dizer a verdade, o bem e o mal talvez estejam fora da esfera do real. Há estados e processos e acontecimentos. Já se escreveram livros sobre o assunto. Assumi-los é muito mais difícil, dadas as sobrevivências ditas por Marx ideológicas, mas sobrevivências, mesmo assim. Amar. A alegria infantil, uma quase brincadeira, o gozo de um jogo em que as vidas dos homens possam ser vidas, responsáveis passagens do que passa por ser duração. O tempo, de geração em geração, renovado como uma necessidade de plena história. 25/1/1996. Vejam que neste texto, neste purisma, se faz alusão a um outro livro escrito quando se diz
quando se diz, deixem-me ver onde é que ele está, estados, processos e acontecimentos. Um livro escrito por mim anteriormente. É assim, estão a ver, é nesta rede que o livro poético existe e convive com as palavras e, em certo sentido, com o próprio pensamento e com a emoção de se pensar que se está a pensar pela primeira vez qualquer coisa.